Quantos aqui já passaram por construções ou reformas? Levanta a mão aí. Gente, sério mesmo, eu tenho que dar o meu braço a torcer aqui. Parabéns ao engenheiro civil, ao arquiteto. Parabéns a vocês, porque vocês vivem no inferno constante, gente. A obra é um inferno. Não, mas eu estou parabenizando, porque vocês são fortes, vocês são guerreiros. Cara, eu tenho pavor de obra, Nós estávamos vendo alguns locais para 220, e não achamos ainda nada, mas Deus vai nos guiar para um local novo, maior, melhor. E meu pai, ele virou e falou assim: Jonathan, olha só, tem um local muito bom. Esse local, ele é um terreno baldio. Sério, falou assim, é perto do metrô. Eu olhei pro meu pai, cara, foi me batendo um desespero. Eu falei, pai, por que a gente já não pode encontrar um local já feito, algo mais bonito, algo só chegar aí, vamos construir o altar e vamos. Construir o altar, uma semana a gente constrói, vamos que vamos. Nem precisa construir altar para não ter obra. Gente, vocês estão rindo, mas vocês não sabem como foi construir isso aqui a 220. Olha só, tá vendo essa parede aqui? Se eu chegar ali perto, vai fazer microfonia? Não, né? Tomara que não. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é gesso. Tem mais de 150 placas de gesso aqui neste local, porque tem uma placa aí, reveste com a segunda camada, e enfim, tem um bocado de camada de placa de gesso aí. Chegou o belo dia que eles vieram trazer o gesso para cá, para 220. Vou falar essa história. Gabriel, você está aí? Irofa, você está aí? Levanta sua mão. Você estava. Você é testemunha do que Deus fez neste local. Gente, sem brincadeira, chegou 150 placas de gesso. A porta da 220 que estava aberta era aqui, ó. Era exatamente por aqui, ó. Aquela porta. Era por aqui a porta. Gente, os caras chegaram e tipo assim, de boa. Eu estava por uma obra de short, de tênis, camisa de boa. Eu estava assim, por uma obra. Só que eu não faço trabalho manual nenhum. E vocês já devem, olhando para mim, vocês já devem perceber. Eu não sei trocar uma lâmpada, gente. Sério mesmo, é desse naipe. Se tem alguém que faça, eu peço para alguém fazer. Falando nisso, vocês não trocaram aquele negócio lá de casa, você e o Breder. Né? Tá vendo? Já estamos aqui já discutindo já. Mas aí, gente, chegaram as placas de gesso, chegaram 150 placas de gesso, e eu vendo aquele negócio todo, eu falei assim, cara, que massa, olha as placas de gesso, não sei o quê. Só que eles não podiam entrar na 220 com a placa de gesso, porque eles falaram que eles não subiam escada. Gente, a escada tinha 3 degraus, 3 contados, 3 degraus. Sabe o que eles fizeram? Botaram 150 placas de gesso do lado de fora. Eu olhei para o Gabriel olhou para mim, a gente olhou para o Mateus chorou falando que as costas estavam doendo, golpe total. Olhamos para o Leque, falou, mano, só tem nós 3, velho. Olhamos para o Humberto, falei, só tem nós 4, mano. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu faço dupla com o Gabriel, vocês dois fazem a dupla aí de vocês. Cara, a gente entrou com 150 placas de gesso para dentro da 220. Glória a Deus. Próxima reforma, filho, você está escalado. Convocado, Deus te chama. Eu ouço, Deus te chama. É muito boa. Cara, muito obrigado. Gente, eu sempre ando com uma blusa regata por baixo. Chegou uma hora que eu tirei a blusa que eu estava vestindo, fiquei só com a blusa regata. E nós carregando aquele negócio todo. Gesso solta um pó maldito, gesso. Ele vem te corroendo assim, parece que ele não sai. Quanto mais você esfrega, mais duro fica. E gente, tava aqui uma lambança. Aí chegou um cara granfino aqui na 220. Sem brincadeira, chegou um cara, terno e gravata, pá, não sei o que assim, aquele negócio todo. Você sabia que aquele terno ali era um terno de padrão? E ele chegou aqui para nós, e vendo ali, nós trabalhando. E o Mateus rindo, zoando. O pastor Mateus é da zoeira. Ele rindo daquele negócio todo. Aí, daqui a pouco, o cara chega para o Mateus, ele fala assim, olá, tudo bem? Mateus, senhor, tudo bem? Ele falou assim, o que vai ser aqui? O que vai ser aqui? O Mateus falou, uma igreja. Aí ele, nossa, que bom, Águas Claras, você está precisando de uma igreja mesmo, não sei o que, aquele negócio todo. Acho que eu vou querer vir fazer uma visita. O pastor está aí para eu conhecer o pastor? Gente, diante de Deus, o Mateus, ele olhou para trás, ele olhou para mim, ele olhou
Ele olhou para mim, ele olhou para ele e falou assim, não, o pastor não veio não, ele deixou que a gente trabalhando aqui, daqui a pouco ele chega. Gente, obra não é de Deus, sério mesmo, cara, obra é algo assim. E agora, como se não bastasse na minha vida, eu fui inventar de fazer uma obra na sala, no escritório. Cara, tá sendo assim algo extraordinário, era para durar 5 dias, estamos em 1 mês e meio já de obra. Engenheiro civil e arquiteto, vocês não conseguem calcular certinho assim, não? Ah, calcula, tô sabendo. Tá calculando. Gente, eu tô passando mal. Eu vou viajar e a obra não vai ter terminado. Pra vocês terem noção de como é que é. Só que obra, ela é necessária de se fazer. Porque depois de pronta, quando nós vemos aquilo que está pronto, e hoje quando nós vemos aqui a 220, nós falamos, uau, que igreja legal, no meio de um shopping, mas ninguém sabe o que se passou até a 220 estar como está hoje. A 220 ela tinha uma parede aqui no meio, outra parede cortando o meio, que nós tivemos que quebrar. A 220 nós tivemos que tirar os entulhos, nós tivemos que limpar, nós tivemos que fazer várias coisas, para a 220 ficar bonitinha. E muitas vezes a obra ela dói, ela machuca, ela demora, ela quebra, ela frustra nossas expectativas, mas depois de pronto, quando você olha, você fala assim, uau! E Deus ele está querendo fazer uma obra em nossas vidas. Nós estamos orando e estamos no jejum, e eu espero que você também esteja, de 52 dias, onde nós temos o nosso devocional no nosso Instagram, sobre Neemias, sobre reconstrução. E nós vamos viver a reconstrução. Mas para nós vivermos a reconstrução, o primeiro passo que nós temos que tomar é que não adianta você começar obra nenhuma em lugar sujo. Não adianta você começar obra nenhuma em local desorganizado. Até a obra, ela tem uma organização. Até aquilo que está fora de lugar dentro de uma obra, ela tem organização. E esse texto que nós estamos lendo, Pedro ele está conversando aqui conosco, ele está trocando uma ideia aqui conosco, ele está falando assim, e ele começa dizendo, 1 Pedro, capítulo 2 diz, por isso, limpem a casa. Limpem a casa. Tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja, comentários maldosos, pois vocês já provaram a Deus e vocês sabem que isso não faz mais parte de vocês. Nós vamos nos reconstruir. Vai ser algo incrível essa reconstrução, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é limpar a casa. E não existe nada melhor do que você chegar em casa e você ter uma casa limpa, você ter uma casa organizada e você ter uma casa cheirosinha. Dá vontade de você descansar, dá vontade de você ficar lá. Quando você entra numa casa e está tudo bagunçado, a primeira coisa que você pensa em fazer é dar o fora. Vou voltar só para dormir. E muitas vezes, a nossa casa, o nosso eu, e agora eu não estou mais falando de algo físico, mas eu estou falando de nós. Eu não estou mais falando de uma casa física, mas eu estou falando de nós. A nossa casa está desorganizada. E nós precisamos começar a fazer uma limpeza dentro de nós mesmos. Tirar vícios e tirar coisas que estão dentro de nós e que já estão cheirando mal. Tirar coisas dentro de nós que não podem mais estar. Sabe o que eu acho engraçado? Se você chega na tua casa e tem um lixo no meio da sala, você vai ficar indignado, mas você vai tirar aquele lixo e você vai jogar fora. Glória a Deus. E por que você, quando você vê um lixo dentro de você, você não tem coragem de tirar? Tem pessoas que estão morando no chiqueiro, porque não tem coragem de limpar a sua própria casa, de limpar você mesmo. E aonde você quer morar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual lugar que você tem dado para Cristo morar dentro de você? O que nós temos dentro de nós? Sabe o que? Essa é uma geração, e quando eu falo essa é uma geração, eu me incluo nessa geração. Estou saindo dessa geração, pelo contrário, eu me incluo nessa geração. Mas nós somos uma geração que nós nos preocupamos muito mais com a beleza exterior do que com a beleza interior. Nós damos muito mais valor àquilo que está fora
do que aquilo que está dentro. Mas deixa eu te falar algo, quando você vê algo bonito por fora, você tira foto e você aprecia, mas você só mora no lugar que é bonito por dentro. Se você vê uma casa toda bonita, mas quando você entra, você vê cheio de lixo, a primeira coisa que você vai fazer é você sair correndo. Mas hoje nós temos nos importado muito mais com a nossa aparência, com a nossa maquiagem, nós temos nos importado muito mais com as nossas roupas, e muito menos com aquilo que está dentro de nós. Deixa eu te contar um segredo, beleza exterior faz as pessoas apreciarem, quererem tirar foto e coisas assim, mas beleza interior é o que faz as pessoas ficarem. Talvez você tenha muita beleza exterior na sua vida, mas você não tem beleza interior nenhuma, por isso que ninguém fica do teu lado, por isso que os teus amigos não ficam do teu lado, por isso que as pessoas não ficam do teu lado, porque o teu interior está fedendo tanto que nem você consegue ficar com você mesmo. Se preocupe com a beleza exterior, mas se preocupe também com aquilo que emana de dentro de você. Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo, se você for fútil, se você não tiver nada a acrescentar, ninguém vai parar do teu lado. As pessoas vão querer uma noite de paixão contigo, um momento de paixão contigo, mas logo vão querer meter o pé. Então hoje nós temos que começar a limpeza dentro da nossa casa. A limpeza ela dói, a limpeza ela machuca, mas nós temos que começar a limpeza dentro da nossa casa. Nós temos que tirar aquilo que está fedendo, nós temos que tirar, isso aqui que a Bíblia diz, nós temos que tirar as atitudes ilícitas, nós temos que tirar as atitudes que não condizem mais conosco, nós temos que tirar tudo isso da nossa vida. E você sabe o que é engraçado? Porque ele começa dizendo, por isso, limpem a casa. E deixa eu te falar algo, eu não sou a melhor pessoa em português, talvez eu sou uma das pessoas mais básicas em português que vocês têm aqui. Se fosse matemática eu sou muito bom. E engraçado que eu me formei em direito, só Deus sabe como foi essa matemática da vida. Porém, aqui tem um sujeito, e o sujeito aqui está implícito, está escondido. Dani, me ajuda aqui se eu estiver errado. Mas começa dizendo, por isso, limpem a casa. O verbo limpar, ele se relaciona a um sujeito. Sabe quem é o sujeito dessa oração? Por isso, vocês limpem a casa. Pare de toda hora querer que Deus mande uma diarista e um diarista na tua vida para limpar as besteiras que você faz. Deixa eu te falar algo aqui, você já é adulto, você já tem responsabilidades. Pare de querer ficar com um babá do teu lado, limpando as caquinhas que você faz. Deixa eu te dar um spoiler da vida, eu só tenho 27 anos, mas deixa eu te dar um spoiler da vida. A vida não manda babá para cuidar de você e para limpar as caquinhas que você faz. Comece a limpar os seus próprios problemas, a sua própria sujeira. Comece a tirar de dentro de você aquilo que não te pertence mais. Engraçado que aqui na Bíblia, ele diz, tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja, comportamentos maldosos. Engraçado que tudo isso aqui são atitudes que nós escolhemos fazer. Trate de jogar fora essas atitudes que não condizem mais com você, que não condizem mais com a sua nova pessoa, que não condizem mais com quem você está se tornando. O primeiro passo da reconstrução é: limpe a casa. Tome atitudes corretas. Tome atitudes corretas. Chegou a hora de você começar a limpar dentro de você e de você começar a tirar coisas, porque Deus só pode colocar novas coisas se você tirar as coisas antigas. Deus só pode derramar vinho novo em vaso novo. Deus só pode derramar algo novo em coisas novas. Então tire aquilo que não pertence mais a você. Por mais que doa, tire essa atitude da mentira, tire essa atitude da inveja, tire essa atitude maliciosa e comece a colocar boas atitudes dentro da tua vida. Deus, Ele só pode derramar algo novo em vasos novos. E deixa eu te falar algo. Não se preocupe com as coisas que você está tirando.
Não se preocupe com esse lixo que você está tirando. Não se preocupe em varrer tudo isso para fora. Não se preocupe com a casa ficar vazia. Porque Deus pode remodelar toda uma casa. Deus pode transformar todo um lar. Deus pode transformar a nossa história, a nossa vida. Deus pode, mas para isso nós precisamos dar espaço para que Deus trabalhe, nós precisamos dar espaço para que Deus faça, e aquilo que você não consegue tirar, quando você deixa Ele entrar dentro da sua vida, Ele te ajuda a tirar, aquilo que você não consegue fazer, Ele te ajuda a fazer, mas dê espaço para que Ele entre, para que Ele molde, para que Ele transforme. Eu estou em reconstrução. Você está em reconstrução, mas dê espaço para que nessa reconstrução Cristo seja o engenheiro civil, Cristo seja o arquiteto, Cristo seja o design de interiores. Deixa com que Ele faça, deixa com que Ele mude. Confie completamente no que Ele pode fazer na sua vida, e você terá uma vida transformada. Aqui na Bíblia está falando sobre uma pedra, que aquele que confiar naquela pedra terá a vida transformada, terá a vida mudada. Coloque a sua confiança então em Cristo. Por muitas vezes você tem depositado a sua confiança em coisas, em pessoas, em lugares, em trabalhos, em hobbies, e nada tem acontecido. Então começa a experimentar, colocar a sua confiança naquele que pode mudar a tua história. Você tem depositado a sua confiança em você mesmo, e você tem tropeçado e você tem caído, mas aquele que tem a pedra viva, a pedra angular, como fundação da sua vida, terá uma casa que pode ser construída em 1 andar, em 2 andares, em 3 andares, uma casa que pode ser construída da melhor forma possível, porque não importa o tanto que ela cresça, ela tem fundação que o sustenta. Você só pode crescer com a fundação que se chama Jesus. Se você não tem a fundação, uma hora infelizmente tudo vai cair, mas Cristo está te chamando para hoje você colocar a fundação que é Ele, a você parar de cair, a você parar de andar turbiando e começar a andar na verdade que é Cristo, pois aqueles que confiam no Senhor, receberão infinitamente mais do que pedem, receberão infinitamente mais do que oram. Aqueles que confiam no Senhor poderão crescer e crescer saudavelmente, e Deus te chama para um crescimento saudável. Mas tem algo que eu também aprendi às duras penas numa construção. Nós temos que respeitar o tempo da construção. Nós temos que aprender a respeitar o tempo da construção. Não adianta você querer construir do dia para a noite. Você pode até construir, mas você não vai construir com a mesma qualidade do que aquele que respeita o processo e respeita o tempo da construção. Mas sabe qual que é o problema? É porque muitas vezes nós vemos outras construções acontecendo ao lado da nossa. Nós vemos outras construções de pessoas ao nosso lado, de pessoas à nossa direita, de pessoas à nossa esquerda. E aí você vê que na vida dele está sendo muito rápido. Você começa a ver o YouTube, você começa a ver o Instagram, você começa a ver o TikTok, e você começa a ver o palco das pessoas, e você compara o teu bastidor com o palco das pessoas. Você compara o teu pior momento com o melhor momento de alguém, e você começa a ver esses testemunhos, e nesses testemunhos você começa a olhar, e você começa a falar, pessoas começam a dizer, olha, eu era isso, eu era aquilo, eu não prestava, eu não valia nada, mas um dia Deus entrou na minha vida, e hoje eu estou aqui, estou pregando para multidões, estou falando coisas grandes, hoje eu estou aqui, hoje eu oro pelo presidente, hoje eu faço isso e aquilo, e aí você começa a comparar o teu processo com o processo da outra pessoa, mas o que você não sabe é o quão difícil foi construir a fundação dele. Então pare de comparar processos, dê tempo ao tempo, pare de comparar a tua vida. As coisas estão acontecendo na tua vida, mesmo sem você ver, as coisas estão acontecendo na tua vida. Dê tempo ao tempo,
curta o processo, que as coisas vão dar certo. A tua hora vai chegar, o teu milagre vai chegar, e amanhã vai ser você que vai estar nesse altar contando aquilo que Deus fez na tua vida. Mas você também vai contar o tempo do choro, o tempo do joelho no chão, o tempo que você pensou que nada ia acontecer, mas hoje você vê a coisa pronta e você fala assim: meu Deus, como valeu a pena esperar, como valeu a pena ficar de jejum, como valeu a pena os sacrifícios, como valeu a pena, olha o que tem hoje construído. Mas para isso, respeite o tempo, respeite o processo. Quando você quer subir vários níveis, a primeira coisa que você faz é uma fundação. Quanto melhor for feita a fundação, mais você poderá subir. Quanto mais fundo for a tua fundação, mais você poderá crescer. Só que a maior parte da fundação ela é construída no subsolo, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe o que está acontecendo. Então pare de querer atravessar o tempo. Respeite o tempo do processo na tua vida. E eu posso te dar uma dica? Aproveite o processo. Celebre o processo. É a única forma de você continuar caminhando. Aproveita este momento que você está vivendo. Aproveita este momento que Deus está construindo a fundação na tua vida. Aproveita este momento que as coisas estão acontecendo, mas ninguém está vendo. Aproveita o processo, porque daqui a pouco vai vir a construção grande na tua vida, vai vir um prédio grande, vai vir um monumento grande na tua vida. Aproveite todas as etapas do que você está vivendo. E deixa eu te falar algo, o processo. Quantos aqui já viram um vídeo no YouTube, onde um cara, ele começa a fazer uma casa, do nada, ele começa a fazer uma casa, ele vai cavando, aí ele faz uma piscina, ele está tipo no meio da floresta, e ele começa a fazer uma casa, e a casa fica linda. E tu fala assim: meu Deus, eu tenho aqui hoje toda essa estrutura e eu não tenho uma casa dessa. O cara vai para o meio do nada e faz uma casa dessa. Quantos aqui já viram esse vídeo? Esse vídeo do cara fazendo. Sabe o que é engraçado? Nós vemos esse vídeo em 10, 15 minutos, 19 minutos nós vemos esse vídeo. E aí nós pensamos que aquela casa foi construída em 19 minutos. Mas deixa eu te falar algo. Você está vendo em 19 minutos porque você apertou o botão lá para ir mais rápido. Por isso que você está vendo as coisas acontecerem mais rápido. Então não compare o processo dele com o processo da tua vida. O teu tempo é o tempo real. O vídeo que você está vendo, ele está ali, avançar em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então pare de achar que as coisas vão acontecer em time-lapse na tua vida. Elas vão acontecer no tempo real, no tempo de Deus. Deus, Ele tem todas as coisas para acontecer na tua vida, e o tempo de Deus é perfeito. As coisas vão acontecer no tempo perfeito na tua vida. A vida não é um time-lapse, a vida é real. E Deus, nós temos que respeitar o processo do tempo. E Deus, Ele é um arquiteto, Ele é um engenheiro, que Ele faz as coisas de uma forma inusitada. Deus, Ele faz as coisas de uma maneira diferente. Quando todos dizem que algo tem que acontecer daquela forma, Cristo vai lá e faz totalmente o oposto do que todo mundo espera. Mas o que Ele faz é mais maravilhoso do que o que todo mundo espera também. Deus, Ele tem uma maneira extraordinária de fazer as coisas, e muitas vezes não é a nossa maneira, não é como nós queremos. Cristo, Ele é um arquiteto inusitado, Ele é um engenheiro inusitado. Mas deixa eu te falar algo, as melhores construções são aquelas que Cristo faz. Ele faz as coisas de uma maneira diferente. Um exemplo, Ele não escolhe os normais, Ele não escolhe aqueles que todo mundo escolheria. Quando Jesus, Ele vai escolher os 12 que caminhariam com Ele uma jornada, Ele escolhe 12 pessoas com caráter duvidoso, com uma mão de obra duvidosa e até com uma inteligência duvidosa. Ele começa a ir em lugares inusitados para escolher os 12 que vão andar com Ele. Ele vai para um lugar onde as pessoas estão pescando. Mas calma aí, por que Jesus não foi na escola dos profetas? Por que Jesus não foi lá na sinagoga? Por que Ele não escolheu os sábios e os estudados? Por que Ele escolheu justamente aqueles
que o mundo dizia que não. Por que Jesus escolheu pessoas com caráter duvidoso? Por que Jesus escolheu pessoas que não estavam prontas? Por quê? Por quê? Por que se você só tem 3 anos para fazer tudo que você tem para fazer na sua vida, e você tem que escolher uma equipe para te ajudar você a fazer tudo, você escolheria os melhores? Mas Jesus, ele preferiu escolher aqueles que podiam não ser a melhor estrutura física, aqueles que não podiam ter a melhor estrutura exterior, mas ele escolheu aqueles a quem ele podia mexer na estrutura interior. Jesus, ele não escolhe o melhor exterior, ele escolhe aquele a quem ele pode mudar e transformar no melhor interior. Quando ele vai escolher, ele não escolhe a casa mais bela, mas ele escolhe a casa a quem ele pode fazer o que ele quiser, a quem ele pode fazer a obra mais bonita de todas. Quando Deus vai escolher Davi, passam-se todos os irmãos de Davi, eles eram bonitos, eles eram altos, eles eram fortes, eles tinham todos os aspectos de rei, mas Deus não viu o que o profeta estava vendo. Deus via o interior. E até a hora que chega Davi, e quando chega Davi, todo mundo tinha rejeitado, todo mundo tinha dito que não, mas Cristo vira para o profeta e fala assim: profeta, é ele, profeta é ele. Eu sei que ele não tem aparência de rei, eu sei que ele não tem estrutura de rei, mas ele tem algo que nenhum outro rei teve, ele tem coração de rei. Eu não estou olhando o exterior, olhando o interior. Deus, ele está olhando o interior, e Jesus, ele seleciona os rejeitados, ele seleciona de uma maneira inusitada. Jesus escolhe a Pedro, um pescador, Pedro a quem é bruto, Pedro a quem, por diversas vezes na Bíblia, nós vemos que na caminhada dele com Cristo, ele é um dos que mais comete erros, mas Jesus escolhe a Pedro, aquele que negou Jesus, mas Jesus escolhe a Pedro. Jesus, até os seus últimos dias aqui na terra, estava tendo que restaurar Pedro e aconselhar Pedro, e falar assim: Pedro, é sobre você que eu edificarei a minha igreja. Pedro, eu sei que você errou, eu sei que você falhou, eu sei que você não é o melhor, mas é a você quem eu escolhi, porque eu não escolho quem o mundo escolhe, pelo contrário, eu escolho aqueles que o mundo rejeita. Quem é rejeitado, Deus escolhe. Eu capacito aqueles que não têm capacidade, sou eu quem dou o dom, sou eu quem dou a unção, é eu quem coloco em lugares altos, é eu quem faço as coisas, sou eu quem dou a família, sou eu quem dou as empresas, sou eu quem dou o concurso, sou eu quem vou fazer tudo isso na tua vida. E quando nós começamos a entender que Cristo, ele escolhe de uma forma diferente, ele não pega os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a serem moldados. Não adianta você tentar fazer uma reforma num lugar onde você não pode mexer em nada, mas ele escolhe aqueles que estão dispostos a deixarem ele mexer em tudo. Ele vai contra a indicação dos sábios e dos experts, porque ele não olha o exterior da casa, mas ele vê o interior dela. E o que o mundo rejeita, Deus seleciona. Deixa eu te falar algo, até o próprio Jesus foi rejeitado, até o próprio Jesus foi colocado de lado, até ele foi colocado para escanteio, até ele foi rejeitado, até ele. Quem dirá nós? O mundo rejeitou a perfeição que era Cristo. O que Cristo fez, se não mostrar o amor, se não endireitar caminhos, se não precisavam de cura? O que Cristo fez, se não isso? Ele foi aquele que amou quem ninguém amou, ele foi aquele que fez aquilo que ninguém fez, ele foi a própria perfeição na terra, e mesmo assim ele foi rejeitado. Quem dirá nós, que não somos perfeitos, que somos imperfeitos, que cometemos erros? Nós vamos ser rejeitados, mas tudo bem, não tem problema, porque por mais que o mundo nos rejeite, ele nos aceita. Eu vou te falar algo, é incrível como nós vemos que Cristo foi rejeitado, e nós pensamos assim: como que Cristo pode ser rejeitado?
Por que eles não perceberam que Cristo era a própria perfeição? E eu quero dar um pause aqui e falar algo com você muito sério. Eu quero que você preste atenção aqui. Você sabe por que o mundo rejeitou a Cristo? A própria perfeição, eles rejeitaram a própria perfeição porque para eles e para os princípios deles, Cristo não se encaixava. E muitas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus porque ela não se encaixa a nós, porque nós queremos uma palavra que se adapte a nós e não uma palavra a qual nós temos que nos adaptar a ela. Deixa eu te falar algo, não existe caminho, o caminho ele não se adapta em você. O caminho ele continua estreito, ele continua difícil, mas ele vale a pena. Somos nós que nos adaptamos ao caminho. Cristo ele amou, ele trouxe a mensagem do amor, mas junto com o amor ele trouxe a transformação. E aí é a parte onde ninguém gostava, de ser transformado, de ser mudado, de mexer o caráter, de mexer o ego, de mexer o orgulho. Porque era o amar. E nós lembramos que Cristo ele amou a mulher adúltera que estava no chão com pessoas com pedras para apedrejá-las. E nós contamos aos 7 cantos, dizendo que Jesus não julgou a ela, mas Jesus também deu uma advertência a ela e falou: olha, vá, mas não peques mais. Nós pregamos muito o amor, esquecemos do vá e não peques mais. Cristo foi a própria perfeição e foi rejeitado. Quem dirá nós? Quem dirá nós? E aqui na Bíblia, nesse texto que nós estamos lendo, nós estamos falando sobre uma pedra fundamental que foi rejeitada pelos seus. Aqueles que tinham que recebê-lo, o rejeitaram. Aqueles que tinham que amar a Cristo e andar com Cristo e propagar a mensagem de Cristo, foram os mesmos que rejeitaram a Cristo. Mas ainda assim, Cristo continuou fazendo o que Ele tinha para fazer. Deixa eu te falar algo. Por mais que nós sejamos rejeitados pela nossa família, pelo nosso trabalho, aonde é que for, por mais que exista rejeição em nós, Cristo ele não nos rejeita, Ele nos escolhe. E é você mesmo em que Cristo está querendo escolher. É você mesmo a quem Cristo falou assim: eu tenho uma missão e é Ele quem vai. Ele quem vai. Ele sem habilidade nenhuma, Ele quem vai. Ele sem nada, Ele quem vai. É Ele que eu escolho. Ele a quem a mãe e o pai rejeitou, isso é Ele quem eu escolho. Eu tenho algo para ser construído, eu tenho uma casa para ser construída, e você é uma pedra, você é uma pedra que vai participar dessa construção. Por mais que o mundo e os empreiteiros te rejeitem, eu te aceito e eu quero te usar. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma missão para você, eu não te rejeito. E sabe algo? Eu sei que meu tempo aqui está curto, eu queria contar uma história para vocês. Quando eu tinha, eu não vou precisar a data, mas quando eu tinha em torno de 5 a 8 anos, eu era bem novinho. Se eu não me engano, eu também não vou saber precisar a data, mas estava tendo algum evento de criança lá na igreja. Da CNF ainda. Estava rolando aquele evento todo. E aí era muito legal porque tinha muito doce, muita brincadeira, música, a gente dançava, aquele negócio todo. E aí nós sentamos e começou um teatro. E aí naquele teatro, as coisas eu fui começar a ver. Eles começaram a ministrar uma peça, que eu não lembro muito bem, mas eu lembro o teor dela, que me marcou. E eu fiquei olhando aquilo, e eu fiquei marcado por aquilo. Eu fiquei olhando, e foi quando Cristo se entrega por nós, e de um jeito bem simplório, como se fala para uma criança. Eles mostraram Cristo se entregando por nós, Cristo pegando a nossa dor, Cristo pegando o nosso trauma, Cristo pegando os nossos erros e falando assim: olha, agora você é livre, você não tem mais erro, não tem mais nada que te prenda. E eu, na minha simplicidade, fui tocado por aquilo. E no final eles viraram e falaram assim: quem aqui quer aceitar Cristo? Cara, na hora eu levantei a minha mão. Eu que era filho do pastor, que tinha crescido na igreja, mas tinha ouvido por diversas vezes sobre Jesus, eu amava Jesus, mas pela primeira vez eu entendi o que Jesus tinha feito por mim. Eu levantei a minha mão,
Parece que as tias ficaram olhando e falando assim, meu Deus do céu, ele vai se converter. Falou assim, vai lá para frente. Eu fui lá para frente. Recebo uma oração, repita essa oração. Eu repeti aquela oração. Porque na minha simplicidade, eu entendi que Jesus me aceitava do jeito que eu sou. Ele pegava a minha dor, Ele pegava o meu trauma, e Ele me ajudava na minha transformação. Só que se passou o tempo. Antes. E foi até uma decisão muito fácil de se fazer. Porque pensa, alguém vai pegar todo o seu julgamento, alguém vai pegar todas as suas dores, alguém vai pegar todo o seu trauma, alguém vai pegar toda a sua vergonha, alguém vai pegar todos os seus pecados, toda a sua sentença, tudo que você fez de ruim, você vai entregar para alguém e vai ficar livre. Não é uma decisão difícil de se fazer. Eu falei assim, cara, eu quero esse Cristo, velho. Eu quero esse Jesus. Eu aceitei Jesus. E aí passou o tempo e aquela decisão já estava firmada dentro do meu coração. Só que passaram-se os anos. As coisas aconteceram. E começou a chegar uma época na minha vida. E o louvor já pode entrar já. Começou a chegar uma época na minha vida em que eu já tinha errado tanto. Em que eu já tinha feito tanta coisa. Em que tinha decidido andar com Cristo, que eu tinha decidido aceitar a Cristo, teve por diversos momentos durante a minha caminhada, em que eu fiquei tão distante de Cristo, não por escolha de Cristo, mas por uma escolha minha, não porque Cristo quis, mas porque eu tomei as decisões erradas, em que eu comecei a viver meio que algo errado, tipo uma farsa. Eu comecei a viver aquilo. E aí chegou um momento que eu precisei tomar um basta na minha vida. Eu falei, e depois eu posso até, a gente marca um dia e eu conto aqui essa história. Eu conto tudo que aconteceu na minha história. Como é que é ser filho de pastor, como é que é as pessoas criando expectativas em você. E enfim, o que foi que me fez distanciar de Cristo, enfim, eu conto tudo. Esse testemunho todo. Mas o que eu quero falar é que depois que passou esse momento, eu resolvi ter um encontro de novo com Cristo. Dentro da igreja, eu nunca saí da igreja. Eu resolvi ter um encontro de novo com Cristo. Eu falei assim, Cristo, eu quero ter um encontro de novo com você. Eu preciso que você de novo me toque. Eu preciso que você de novo entre na minha vida. Eu preciso que você de novo faça algo na minha vida. Tem muita sujeira aqui, tem muita coisa errada aqui, tem muita coisa escondida aqui, que ninguém sabe, mas tem muita coisa escondida aqui. Tem muita coisa aqui jogada no canto. Cristo, eu preciso varrer a casa. Eu preciso limpar a casa. E eu lembro bem que as coisas começaram a acontecer. E Cristo foi limpando a casa. E aquilo que Ele precisava mudar, Ele começou a mudar. O meu caráter, Ele começou a mudar. A pessoa que eu era, Ele começou a mudar. Os meus pensamentos, Ele começou a mudar. E eu de volta fui me apaixonando pela obra. Fui me apaixonando por fazer as coisas. E aquele negócio todo, e começou a fluir dentro do meu coração. Só que aí veio uma pergunta para mim. Uma pergunta que eu me lembro bem. Uma pergunta que perguntou para mim: você vai querer fazer a missão que Cristo te deu? E eu respondi para mim mesmo e falei, eu quero. Só que veio uma outra voz do meu lado e falou assim, como que você com tantos erros, você vai subir no altar e falar para alguém? Como que você com tantas falhas, vai subir no altar? E eu comecei por um tempo a não querer subir no altar, a não querer continuar a minha carreira. E vinham pastores e eles profetizavam sobre a minha vida, e eles falavam o que Deus iria fazer na minha vida. Eu recebia tudo, eu ficava cheio de fé, mas passava um momento eu falei assim, não, Deus errou. Eu conheço o pior Jonathan, eu conheço o Jonathan que vocês não conhecem. Eu conheço o Jonathan que o pai e a mãe dele não conhecem. Eu conheço o pior Jonathan, eu conheço minha pior versão. Eu conheço meu pior caráter, eu conheço meu pior erro. Eu conheço. E eu não sou digno de subir nesse altar, porque eu sei tudo que eu errei. Eu sei tudo que eu menti, eu sei tudo que eu escondi, eu sei de tudo isso. E chegou um momento em que não era mais uma questão de Deus me aceitar, mas era uma questão de eu me aceitar.
Porque eu conheci o meu pior erro, eu conheci a minha pior falha. Eu conheci o meu pior momento, eu conhecia o meu pior momento. E eu sabia que por mais que todos colocassem sobre mim um perfil de uma casa exterior bonita, de uma casa exterior santa, eu sabia que nada daquilo era verdade, que tudo era uma máscara. Eu sabia que por dentro da casa tinha muita coisa para se fazer, eu sabia. E eu comecei a não aceitar aquilo. Deus vinha, me dava uma palavra. Ele dizia: você vai conseguir, você vai vencer, você vai superar, você vai. Eu tenho algo grande para te entregar, eu tenho uma geração para te entregar, eu tenho pessoas, eu tenho famílias para entregar nas suas mãos. Eu tenho pessoas que vão ser curadas através da sua vida, eu tenho uma missão para você. Eu falava assim: Senhor, como eu? Por que eu? Por que eu? Eu sou só uma fachada. Eu sou só um exterior. E eu parei de me aceitar. Eu parei de acreditar que Deus tinha me escolhido por conta dos meus erros. Quantos não estão aqui na mesma situação? Que você acha que Deus te rejeitou por conta dos teus erros. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei assim: Senhor, quer saber de uma coisa? Se o Senhor quer me usar, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu não sou perfeito. Inclusive anotem isso aqui: o pastor de vocês não é nenhum super-homem. Eu não sou nenhum super-herói. Eu vou errar, eu vou falhar. Mas, em compensação, eu sou alguém que não vai desistir. E aí Deus começou a falar comigo. E tinha vezes que eu subia no altar. Isso há muito tempo atrás. Eu subia no altar. Era legal, eu pregava. Mas eu continuava achando que Deus não podia me usar. Até que teve um dia que Deus virou para mim e falou assim: você é fraco? Eu falei: sou. Você é falho? Eu falei: sou. Você errou? Ele perguntou: você errou? Eu falei: errei. Você é merecedor? Eu falei: não. Mas Deus falou algo para mim. Ele falou assim: Jonathan, deixa eu te explicar algo. Eu não estou procurando pessoas perfeitas. Eu estou procurando pessoas imperfeitas, mas com o coração aberto, para que eu possa fazer coisas perfeitas. E Ele falou algo que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é que o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que Cristo se aperfeiçoa em mim quando eu entendo que por mim eu não tenho nada, eu não consigo nada. E aí Cristo, Ele pode fazer então o trabalho que Ele faz. Quando eu sei que eu sou fraco, Cristo pode me tornar forte. Quando eu sei que eu não posso, Cristo pode me tornar aquele que pode fazer as coisas, porque não sou eu, é Ele. Cristo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então você é fraco, você é imperfeito, você é falho, ainda assim Deus te escolheu, porque até a tua fraqueza Deus vai se aperfeiçoar, até no teu medo Deus vai se aperfeiçoar, até no teu dia mal Deus vai em você. E na Bíblia diz, calma, segura essas palmas, porque na Bíblia diz que por mais que eu fosse falho, que eu fosse pecador, que eu não fosse merecedor, na Bíblia diz em 2 Pedro, versículo 9, mas vocês, você, somos escolhidos por Deus, escolhidos para uma alta vocação. O que Ele tem para nós não é baixo, mas o que Ele tem para nós é alto. O que Ele tem para nós não é pouco, mas é alto. Mas vocês escolhidos por Deus, escolhidos para uma alta vocação do trabalho e para serem um povo santo, são instrumentos de Deus
para fazer sua obra e falar dele, e para contar a diferença que ele faz na sua vida, que você saiu de nada para alguma coisa, de rejeitado para aceito. Deus hoje está escolhendo pessoas, Deus hoje está escolhendo rejeitados, Deus hoje está te escolhendo para uma obra incrível.